Direto da redação, você ouve agora o podcast Outra Visão. Apresentação, Paulo Cunha. Olá! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao episódio 90 do podcast Outra Visão. Eu sou o Paulo Cunha, o Paulão, e falo da redação da Outra Visão Comunicação em Belo Horizonte. Nossa entrevistada é jornalista, é empresária e especialista em gestão de negócios pela Fundação Dom Cabral e em comunicação e gestão empresarial pela PUC Minas. Mestre em Ciência da Informação pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, atualmente ela está concluindo o doutorado em Ciência da Informação. Com foco em empreendedorismo acadêmico, a sua pesquisa de doutorado está sendo realizada em parte na UFMG no Brasil e em parte na Western University no Canadá. Estudiosa e dedicada ao ambiente acadêmico, ela também tem uma grande experiência de mercado. Antes de empreender em 2011, fundando a própria agência, a Tino Comunicação, ela trabalhou na área de comunicação de empresas como Fiat Automóveis e Construtora Líder, só para citar algumas. Ela também foi repórter de informática e tecnologia do jornal Estado de Minas no começo dos anos 2000. Sempre muito gentil, elegante e educada, durante a nossa conversa ela contou como está sendo a experiência de viver e estudar no Canadá. Explicou em detalhes como é o seu trabalho de pesquisa para o doutorado, falou sobre empreendedorismo acadêmico, contou como é a sua rotina como pesquisadora de doutorado, visitante na Western University, revelou a sua paixão pelos estudos e o desejo de seguir a carreira no meio acadêmico. Nesta entrevista, ela também relembrou o início da sua carreira, falou sobre a sua experiência como profissional de comunicação e como essa sua vivência pode contribuir para o seu trabalho no ambiente acadêmico. E é com muita alegria, já na sala de aula, prontos para aprender muito, que recebemos neste episódio do podcast Outra Visão, Flávia de Souza Magalhães Fonseca. A Flávia Fonseca, a Flavinha, a mãe do Rafinha, minha amiga, que eu sei tem muito a nos ensinar e várias histórias para contar. Acompanhe a entrevista. Alô, Flávia Fonseca. Tudo bem com você, Flavinha? Tudo ótimo, e com você?
Tudo muito bem, Flávia. Seja muito bem-vinda ao podcast Outra Visão. É com muita alegria que eu te recebo aqui para a gente bater um papo bem descontraído. Muito obrigado por aceitar o convite e por prestigiar este podcast. Flavinha, eu gostaria de saber de qual cidade você está falando neste dia 13 de dezembro de 2021. Obrigada, Paulão, pela oportunidade de compartilhar aqui a minha história. Meu objetivo aqui vai ser principalmente ser útil para as pessoas que estão ouvindo a gente. Bom, eu estou falando do Canadá, de uma cidade chamada London, como na Inglaterra, mas é a London canadense, no estado de Ontário. Olha só, então, pessoal, Flavinha, direto do Canadá, de London, Canadá. Flávia, London, Canadá, está próximo de qual cidade assim mais conhecida do Canadá? A principal referência aqui é Toronto. Estou a mais ou menos 2 horas de Toronto. Olha só, 2 horas. E agora, nesse mês de dezembro, como é que tá o clima, mais ou menos, por aí? Eu fico curioso em saber, Flavinha. Quando a gente olha da janela, tá um lindo dia ensolarado. Porém, quando a gente checa aqui, a sensação térmica agora tá ótima, de 3 graus. Para os padrões canadenses, está um dia tranquilo. Agradável. Mas 3 graus positivos ou já para o negativo? Aqui a temperatura oscila demais, Paulo, muito mesmo. A gente tem que adquirir o hábito dos canadenses de todos os dias antes de sair de casa consultar a previsão do tempo, porque muda drasticamente. O inverno começa no final desse mês, mas a gente já atingiu aqui as temperaturas negativas. Semana passada nevou bastante. Essa semana está mais agradável. Olha só. Ô, Flávia, apenas com 3 graus. Estou de boa aqui. Tá de boa. Ô, Flavinha, universidade de bicicleta, tá bastante agradável. Olha só. Então, mas pera um pouquinho, você foi de bicicleta? Como é que é? 3 graus, bike? Como é que funciona? Como é que faz essa logística, Flávia? Você toma um café antes? Um café bem Vamos quente na antes? raça. Quando o dia está ensolarado, como hoje, é bem tranquilo. Dá para ir pedalando normal. Quando está com neve, aí não, porque fica bastante escorregadio, então não há risco. Mas sem neve, sem chuva, mesmo estando a temperatura abaixo de 0, dá para ir. Até bom que esquenta. Vai pedalando, vai esquentando. Ô, Flávia, e há quanto tempo você já está aí no Canadá? E o que exatamente você está fazendo no Canadá? Eu sei que você está estudando, mas o que você podia compartilhar aqui com os nossos ouvintes? Sim, claro. Em primeiro lugar, vou fazer um agradecimento especial à CAPES, que é a agência financiadora de pesquisas do Brasil. Graças à CAPES, em primeiro lugar, eu cheguei em fevereiro desse ano e vou retornar ao Brasil no final de fevereiro do próximo ano. Então, estou aqui há quase um ano. Eu vim através de um programa de doutorado sanduíche, financiado pela CAPES, um programa que teve início na UFMG, e com esse financiamento CAPES e a parceria com universidades internacionais, eu pude vir aqui e estou aqui coletando dados para minha pesquisa de doutorado, que vai retratar os universos das universidades UFMG e Western, que é a universidade aqui de London, onde eu tenho frequentado aulas e desenvolvido a pesquisa. Flávia, então explica com mais detalhes sobre esse seu doutorado. É um doutorado em tecnologia da informação, é isso? Não, é em a ciência da informação. É uma área que é bastante multidisciplinar. Ela recebe estudantes de vários campos de conhecimento, dentre eles comunicação, computação, arquitetura, enfim, desde ciências sociais a ciências exatas, das mais diversas escolas. E no meu caso, eu tenho estudado o uso de informação para tomada de decisão em negócios. A minha pesquisa ela é muito orientada por
pelo ambiente da administração. Embora eu seja do campo da comunicação, meu trabalho de pesquisa ele é focado em empreendedorismo acadêmico, e o meu objetivo é entender essa dinâmica nos ambientes universitários do Brasil e do Canadá, como nascem novos empreendedores aqui, e quais informações esses empreendedores utilizam para tomar a decisão de criar seu próprio negócio. Então, minha escola aqui, assim como no Brasil, é a escola de Information Science, que estuda a informação aplicada a diversos campos de conhecimento. Uau! Flavinha, duas curiosidades aqui. Você falou que é sanduíche, né? Que é um doutorado, é um programa sanduíche. O que significa isso? Explica para mim e para os nossos ouvintes, que eu não sou tão envolvido e ligado ao mundo acadêmico, então, assim, alguns termos realmente eu não entendo. O que você podia explicar para a gente? Sim. É interessante a gente pensar o seguinte, que a gente fala muito da questão, né, da dificuldade da educação pública no Brasil, porém, hoje, grande parte, a maior parte da pesquisa desenvolvida no Brasil tem financiamento público. Então, quando a gente fala em doutorado sanduíche, programas de doutorado sanduíche financiado pela CAPES ou pelo CNPq, ele se inicia nas universidades públicas. E hoje, aí fica até uma sugestão para quem gosta de estudar, para quem quer desenvolver algum tipo de pesquisa, crescer na carreira acadêmica. O primeiro passo é procurar uma universidade pública para um trabalho de mestrado, em seguida para um trabalho de doutorado, e nessas instâncias, né, mestrado e principalmente doutorado, a gente encontra aí uma oferta, né, de bolsas de estudo no exterior. Uhum. Eu participei de uma seleção, né, assim como para entrar na universidade pública você participa de uma seleção, assim como tem um vestibular para os graduandos, né, existe uma seleção semelhante para os pós-graduandos. Para conseguir a bolsa também existe uma outra seleção, que é a seleção que é feita, né, através das parcerias com o CAPES, com o CNPq. É uma seleção aberta ao público. Então, todo mundo tem a chance de vivenciar isso que eu estou vivenciando aqui. Porque eu entrei para uma universidade pública a partir de uma seleção que é aberta ao público, eu consegui essa bolsa numa seleção pública e, enfim, sou muito grata a essa oportunidade que o país oferece para a gente. Ah, que bacana, muito legal ouvir o seu relato e você compartilhar essa sua experiência, né, com os ouvintes, né, que quem estiver ouvindo tiver o desejo e também esclarecer como que funciona esse processo. Ô Flávia, agora então para entender mais algumas coisas sobre esse programa que você está fazendo aí no Canadá. Você escolheu o país? Como é que funciona essa questão da localidade onde você vai estudar? Em que época você vai? Você tem opção de escolher? Como é que funciona? Sim, tudo é um processo, é uma construção. Então, como é que começou? A partir da minha pesquisa que eu tenho desenvolvida na UFMG, eu comecei a mapear pesquisas semelhantes ao redor do mundo. No caso da minha escola, que é a Escola de Ciência da Informação da UFMG, ela tinha mais conexões com universidades dos Estados Unidos e do Canadá. Algumas também na Inglaterra, mas mais conexões com essas universidades que estão aqui. Então, a partir da pesquisa que a gente desenvolve na Universidade Brasileira, a gente começa a mapear pesquisadores ao redor do mundo que têm pesquisas semelhantes e a fazer convite para que esses professores sejam nossos orientadores no exterior. Então, é como pescar. A gente joga a isca e vê onde que vai dar match. Então, o que eu fiz? A partir da minha pesquisa, eu passei a entrar em contato com professores nos Estados Unidos e no Canadá, me apresentando a minha pesquisa no Brasil e os convidando para serem meus orientadores no exterior. Então, eu tive respostas de alguns professores nos Estados Unidos e no Canadá. Olha, que interessante sua pesquisa,
mas nesse momento eu não posso, não estou com tempo disponível. Outros não me responderam, então fica também essa dica, né? Não vamos desanimar na primeira porta fechada, porque são muitas portas que a gente tem que bater. Eu acho que eu cheguei a entrar em contato mais ou menos com uns 10 professores. E até encontrar a minha orientadora no Canadá, nessa cidade de London. Então, eu não escolhi necessariamente, quero ir para o Canadá ou quero ir para London. Não. Eu fui orientada pelos tipos de pesquisas semelhantes às pesquisas que eu estava desenvolvendo e aos professores disponíveis para me receberem. E aí, felizmente, eu vim para o Canadá, que era o meu desejo, eu tinha mais vontade de vir para cá, do que ir para os Estados Unidos. E foi perfeito para mim, porque eu gosto do interior, sou do interior, estou numa cidade do interior, eu adoro aqui, acho muito mais agradável do que Toronto, por exemplo. Então, foi uma coincidência, assim, de fatores que me trouxeram até aqui e que são adequados a mim, ao meu estilo de vida. Perfeito, perfeito. E qual que é o nome da professora que acolheu o seu projeto, para a gente deixar registrado aqui, e, né, enfim, quem foi que Sim. acolheu? Falar, Flávia Fonseca, welcome to Canada, come on. Como é que foi? O nome dela é Jack Burkle. Ela é uma professora muito conceituada aqui na universidade, muito tradicional, ela tem inúmeras pesquisas e eu devo a ela também muita gratidão, porque ela foi muito receptiva desde o primeiro momento. Era para eu ter vindo um ano antes, por causa da pandemia, eu precisei ficar no Brasil esperando a abertura de fronteira, enfim, uma série de questões que atrasaram em um ano esse projeto, mas ela assim como a CAPES, mantiveram suas portas abertas e eu sou muito grata também a ela por ter conversado comigo ao longo desse tempo, por ter me esperado, por ter refeito o meu processo 3 vezes, porque a gente teve aí, né? Eu estava pronta para vir, aí veio a pandemia, eu tive que esperar, depois eu fiz uma nova tentativa, as fronteiras fecharam novamente, eu tive que esperar, e eu acho que eu refiz o meu processo umas 3 vezes durante esse ano. E teve muita colaboração aí, né? Da universidade, da UFMG, da CAPES, da universidade aqui da Western, da Jack, da minha orientadora no Brasil também, e a Mônica Nassif, na UFMG também, deu esse suporte aí para que a pesquisa pudesse ser executada no momento possível, né? Então, é muita gente envolvida. E legal que você está registrando e, né, e lembrando o nome de todo mundo. Ô, Flávia, então, originalmente, você inicialmente iria, então, para o Canadá, era mais ou menos em março de 2020, era exatamente na época que aconteceu o lockdown mundial, né? Me conta um pouco como é que foi esse momento seu. Sim. Eu acho que, assim como foi para mim, foi muito traumático para todo mundo que teve que adiar seus projetos, seus sonhos. Eu iria embarcar exatamente em março de 2020, quando o Canadá fechou suas fronteiras, quando as universidades suspenderam a chegada de alunos internacionais, quando a CAPES também tomou iniciativa de segurança de bloquear a ida de estudantes internacionais nesse momento. Então, foi muito frustrante não poder embarcar, porque um projeto para você ficar no exterior um ano é um projeto complexo, né? A gente faz uma preparação aí de no mínimo um ano antes. E eu tinha me preparado já para essa viagem, assim, no sentido totalmente prático. Eu tinha vendido meu carro, as malas já estavam praticamente prontas. Nossa. Como profissional de agência, eu já tinha encaminhado os meus clientes para outra agência, eu tinha praticamente encerrado meu trabalho. Então, eu estava totalmente preparada para iniciar um novo projeto, e aí, de repente, eu me vi impedida de ir e sem um trabalho, sem meus clientes, sem minha vida. Então, foi um período muito, muito difícil, de muita incerteza, porque a princípio eu achava, daqui 3 meses eu vou. Não deu.
daqui 6 meses eu vou. Não deu. Então, foi exatamente um ano depois que eu consegui retomar os preparativos para essa viagem. E, enfim, eu acho que 2020 é um ano assim que muita gente aprendeu muita coisa de uma forma muito dura, né? E uma delas foi, não é modinha, mas assim, é fato, resiliência, né? A gente teve que aprender a duras penas a passar por isso de uma forma melhor possível, né? Então foi bem difícil, sabe? Assim, muita yoga, muito. E nesse tempo você estava, que você é natural de Pará de Minas, tá certo? Aí você ficou lá em Pará de Minas, enfim, guardando o momento que realmente poderia haver o embarque, e a gente era uma interrogação, né? Porque Sim, ninguém sabia, né, Flavinha? ninguém sabia de nada. Então foi bastante difícil, né? Eu revezei meu tempo entre Belo Horizonte e Pará de Minas. Felizmente, eu tive essa oportunidade de sair de casa, de passar um tempo em Pará de Minas. A minha família tem uma fazenda lá, então isso deu um alívio assim mental, né? Falando dessa maneira, porque foi também um impacto emocional muito grande, né? Nossa, E nossa. aí cada um tem que usar as armas que tem, né? Eu tinha esse recurso de poder me deslocar até o interior, e foi isso que me ajudou também a passar por esse momento aí, tentando esperar, né? Ô, Flavinha, e quantos dias antes você já estava com a sua passagem para embarcar, assim? Essa questão aí do adiamento, porque foi adiado, né? Não foi cancelado, porque de fato você acabou indo, graças a Deus, né? E já está quase encerrando aí o ciclo até. É, com quantos dias de antecedência aconteceu isso? Foi assim, você ia na semana que vem ou era... Como é que foi? Porque, enfim, como você Sim, falou, você já tinha feito a lição de casa toda para ficar um ano fora, toda a questão profissional, pessoal, você já tinha se desenrolado toda para poder viver essa experiência aí, né? exatamente. Foram assim questões de dias mesmo. Eu estava para viajar no final de março e a fronteira foi fechada aqui no Canadá no dia 18 de março de 2020. Então foi bem em cima. E aí eu precisei remanejar tudo, né? Refazer os processos, atualizar as datas. Nesse período, o meu passaporte estava com o consulado canadense, eles me devolveram o passaporte. Foi muito frustrante. Então eu tive que reiniciar o processo todo depois. Enfim. Mas financeiramente eu tinha me preparado para essa viagem. Foi importante porque eu pude me sustentar durante um ano, porque eu fiquei um ano sem trabalho. E aí, como eu tinha me preparado, né, para fazer essa viagem, esse recurso me ajudou também a passar por esse um ano aí. Uhum. Mas isso aí fica também essa outra questão, né? Como que é importante a gente ter uma reserva financeira, e isso não tem a ver com o tanto que a gente ganha, tem a ver com o tanto que a gente guarda em relação Isso. ao que a gente ganha. Então, porque imprevisto sempre tem na vida, todo mundo tem, né? E Perfeito, perfeito. precisa ter uma reserva de segurança para todos os momentos da nossa vida. E isso foi muito importante nessa hora. Perfeito. E, Flavinha, quando... Bom, aí passou essa fase. E aí, quando que você começou a vislumbrar que realmente, putz, agora nessa terceira tentativa, agora tá clareando, as coisas estão acontecendo. Como é que foi a sua sensação e a sua alegria, claro, de realmente falar, putz, agora Agora vai. vai. Como é que foi isso? Então, as coisas começaram a melhorar no início desse ano, especialmente porque começaram a aplicar as vacinas, né, no início do ano. Então, o cenário começou, né, pensando aí na aviação, estava tudo negro, céu negro, Exatamente. possível voar. E aí as coisas começaram a clarear no início do ano. As fronteiras começaram a ser reabertas com muitos critérios. Eu cheguei aqui, ainda estavam com muitíssimos critérios. Eu só consegui vir no início do ano porque era
é caracterizado a pesquisa é um trabalho aqui, né? Caracterizado um trabalho, não vinha turismo. Então, as fronteiras começaram a ser abertas para profissionais com muito critério. Eu precisei passar 14 dias trancada, em quarentena. Aqui no Canadá, os critérios, né, em relação à pandemia, estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde, são rigorosíssimos e seguidos à risca. Então, eu fiquei 14 dias. Felizmente, tenho amigos aqui, eu pude ficar também na casa deles, né, eles me deram esse suporte durante os 14 dias. Meus amigos Ivan e Adi, tem que registrar, me acolheram, e foi também muito, muito importante, porque a gente chega num país estranho, você tem que ficar trancado numa casa, né, assim, é muito difícil, é preciso ter a ajuda de alguém. E aí, por coincidência ou providência, eu tive esses amigos aqui, morando aqui perto, Uau! me acolheram, e assim, chegando aqui, antes de sair do Brasil, eu precisei fazer teste de Covid. Chegando aqui no aeroporto, eu fiz teste de Covid. Fiquei 14 dias em quarentena absoluta. Nesse período, a gente tem que registrar para o governo canadense todos os dias se a gente está tendo algum sintoma ou não. Eles ligam para a gente. O fiscal foi até a casa onde eu estava para verificar se eu estava em quarentena. Então, assim, eu cheguei aqui com regras ainda muito rigorosas e que foram, assim, muito facilitadas pela ajuda que eu tive dos amigos, pela minha crença também de que é importante, né, essa medida de segurança. Então, não foi nenhum sofrimento, ao contrário, cheguei aqui bastante feliz. E eu pude ver o Canadá renascendo, né, após um ano de pandemia, porque foi um impacto grande também para todo mundo, não só para o Brasil, né, mas mundialmente, todo mundo sentiu esse isolamento. Então, as coisas aqui começaram a melhorar a partir do momento que as vacinas começaram a ser aplicadas. Então, eu assisti aqui ao longo desse ano um país renascer também, e com regras muito rígidas, né? Então, tudo foi colaborando aí para um aprendizado, não só o técnico, né? Mas a gente aprende muito aí com essa vivência social também, né? Sim, sim. Flavinha, então, na sua experiência aí, fiquei curioso saber se antes dessa vivência aí no Canadá, você já tinha feito algum intercâmbio, já tinha vivido fora do país? Como é que é essa sua experiência internacional antes de viver aí no Canadá? Bom, o primeiro passo é a gente ter uma fluência mínima em inglês, porque para participar desse processo de seleção da CAPES, a gente precisa apresentar uma nota do TOEFL, né, que foi o que eu fiz aí antes de vir para cá. Então, o primeiro passo é o idioma. Quem tem interesse tem que se preparar nesse sentido também, e independentemente se já teve uma experiência no exterior ou não, o mais importante é ter uma nota suficiente de inglês para poder participar da seleção. E qual que é a nota? Já adianta aí para os curiosos, Deixa eu tentar me lembrar, porque... Para a turma já estudar, já estudar. Sim, sim. Na verdade, os editais, eles têm os testes de inglês aceitos e as notas mínimas exigidas, que varia de edital para edital. Entendi. Então, eu não me lembro o número exato. Tem que ser assim, 80%, um percentual. Mais ou menos 80%. 80%. E aí, assim, fica a dica também para, né, para as pessoas se prepararem em termos de proficiência em inglês, porque isso também é muito importante, até porque quando a gente chega aqui, a gente precisa do inglês, né? Como que sabe? Exatamente. Não dá para engambelar, não, né? Não, a gente, claro, assim, aprende muito mais dia a dia, mas a gente tem que ter um entendimento aí bom para conseguir acompanhar as aulas, para conseguir desenvolver textos em inglês. Isso é, assim, diria, um requisito bem importante. E, principalmente, eu acho que o mais importante, Alan, é a gente ter uma cabeça aberta, sabe? Para poder viver outras culturas. Eu tinha já tido experiência internacional em
Eu tinha feito um pequeno intercâmbio já na Inglaterra, mas eu digo assim que o que mais ajuda é a nossa preparação em termos de inglês, o que pode ser feito num curso online aí do Brasil, não necessariamente requer que você tenha uma experiência prévia, né, no exterior. E o mais importante é a gente ter essa mentalidade aberta para vivenciar outra cultura. Não adianta a gente vir do Brasil com a mentalidade do Brasil, achando que as coisas funcionam a partir dessa perspectiva. Isso é muito pessoal, sabe? E a gente aprende isso ao longo da vida, a ser aberto a novas culturas, a novas experiências, entendendo que elas são ricas a partir da perspectiva delas, não da nossa, né? Então não tem certo ou errado. Eu vejo muitos brasileiros aqui, às vezes, reclamando, e assim, eu não compartilho de nenhuma reclamação, porque o meu entendimento não é a partir da perspectiva brasileira, né? Então, a gente tem que ter essa clareza, cada cultura tem a sua particularidade, e isso nos faz sentir em casa, quando a gente não tem barreiras em relação à cultura do outro. E como você falou, estar aberta para essas novidades, essas diferenças. Claro que vão ter coisas que você vai se adaptar melhor, vai ter um melhor entendimento, mais rápido, outras pode demorar um pouquinho mais, mas isso faz parte da cultura, né? Isso que é o bacana da. Ô, Flávio, então, para registrar aqui, o nome da universidade que você tá é Western University, é isso? É isso mesmo, Western. O Flavinha, e aí me explica assim, a CAPES, qual que você falou várias vezes CAPES, qual o significado de CAPES? Há quanto tempo você já está envolvida no ambiente acadêmico até chegar nesse estágio de fato conseguir essa bolsa? Porque eu sei que você já passou pelo processo de mestrado, né? Tá no doutorado. Não é uma coisa que começou no ano passado, no retrasado. É uma vida também dedicada ao universo acadêmico, né, Flávia? O que você podia relembrar um pouco dessa sua vida acadêmica e explicar para a gente o que é CAPES? E contar um pouco mais desses detalhes. Sim, sim. Como eu comentei antes, é uma construção, né? A gente não é num piscar de olhos que as coisas de repente acontecem. Então, desde o mestrado que eu comecei na UFMG, foi um programa com a duração de 2 anos, normal, eu acabei ficando um pouco mais, fiquei quase 2 anos e meio, tenho aí às vezes uma tolerância por N razões, mas enfim, normalmente o mestrado tem 2 anos e o doutorado tem 4 anos. E é uma construção, você participa de uma seleção para o mestrado numa universidade pública, começa a desenvolver uma pesquisa, e o doutorado ele seria uma pesquisa que normalmente dá continuidade à pesquisa de mestrado num nível mais aprofundado. Então, primeiro, tem que gostar de estudar, né? Para mim, assim, isso não é nenhum bicho de 7 cabeças. Eu sempre gostei muito de estudar e a ida para o mestrado e doutorado é quase que uma diversão. Então, tem que gostar, porque não adianta, né? Acho que tudo na vida, assim, é bem feito quando a gente gosta de fazer, quando tem um sentido naquele trabalho, né? Então, eu tive aí esse período de mestrado, que eu me dediquei à pesquisa, que eu gostei, principalmente é importante ter um tema que você se identifica bastante. E as coisas foram evoluindo naturalmente. Do mestrado, eu participei depois de uma nova seleção para o doutorado, e a pesquisa na CAPES, aí eu vou te falar aqui exatamente o que significa a sigla CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Então, todo mundo fala CAPES, junto com o CNPq, é uma das 2 principais agências de fomento à pesquisa no Brasil. E a CAPES e o CNPq, eles têm bolsas em vários níveis para diversos tipos de profissionais acadêmicos, professores, alunos de nível de mestrado, doutorado, pós-doutorado, enfim, são várias linhas de fomento à pesquisa para diversos níveis de pesquisa acadêmica. E no caso do doutorado, desse programa que eu vim fazer aqui, é chamado doutorado sanduíche, porque ele começa no Brasil, tem uma parte no exterior e ele finaliza no Brasil. Mas também existem programas de doutorado pleno, que é o caso de a pessoa vir para o exterior e ficar aqui os 4 anos.
também é muito interessante. Então, quem tem esse interesse, né, eu sugiro que pesquise nas agências de fomento, aliás, antes disso, que pesquise nas universidades públicas, cursos que são de interesse. Eu comecei fazendo disciplinas isoladas na UFMG, na Escola de Ciência da Informação, que eu fiz uma disciplina isolada, para poder conhecer a escola. Eu acho que o primeiro passo é uma carreira acadêmica, fazer uma disciplina isolada, conhecer a escola, conhecer as linhas de pesquisa, os professores. A partir daí, você começa a entender como que é a seleção nessa escola, que tipo de pesquisa está sendo desenvolvida aqui, quais professores estão envolvidos. Aí a gente entra no currículo Lattes desses professores para conhecer os artigos que eles publicaram, o tipo de abordagem que eles trabalham. Então, a gente tem que construir um projeto de pesquisa adequado à escola que aplicamos. Perfeito. Então, é aquilo, né? Você adequar o seu interesse de pesquisa à pesquisa existente para que tenha aí também um bom casamento, né, de interesses acadêmicos. Que foi a mesma coisa também quando eu vim para cá. Eu apresentei minha pesquisa para uma professora que tem pesquisa semelhantes à linha que eu trabalho. E para a CAPES também, a gente tem que apresentar um projeto nessa seleção que seja relevante para o país. Possa contribuir. Então, a intenção é que os aprendizados adquiridos no exterior sejam revertidos, né, para o país de origem, com essa internacionalização de pesquisadores. Flávia, então quer dizer, quando você retornar ao Brasil em fevereiro, né, março do ano que vem, você vai voltar bem no carnaval, eu tô achando aí. Claro, já quero ser recebida com festa. O bloco da Flávia, o bloco da ciência. Ô Flavinha, mas aqui não vai ter carnaval de rua, vai ter carnaval, mas a gente faz um churrasco lá em casa, viu, para receber você. Ótimo, já sei. Ô Flávia, então quer dizer, quando você voltar, você ainda tem uma lição de casa para fazer na UFMG aqui. Você ainda, quer dizer, ainda tem mais um ano. Quanto tempo mais você tem de trabalho nessa sua pesquisa? Sim. Como eu já estou no último ano, a minha previsão é encerrar minha pesquisa e defender minha tese no primeiro semestre do ano que vem aí no Brasil. Uma vez que eu tenho esse financiamento, né, público, eu tenho também como contrapartida passar um tempo no Brasil, que é uma exigência do edital também. A gente tem que ter esse retorno, faz parte da política do programa. Faz bastante sentido, né? E aí você já vai... Você pode dar aula já? Como é que é? Você pode, enfim... Como é que você vai... como é que tem esse feedback, assim? Como é que você devolve isso, né? Sim. Como primeiro resultado, né, a própria tese, ela é um resultado desse investimento, porque as descobertas aqui, né, elas podem ser aplicadas no Brasil. Então, por exemplo, no meu caso, eu estou estudando empreendedorismo acadêmico. E a universidade aqui no Canadá, que é meu foco de pesquisa, tem feito para promover novos empreendedores no contexto do ambiente acadêmico. Os projetos que eu tenho visto aqui, eles podem ser perfeitamente executados no Brasil. Hoje não se vê no Brasil o nível de desenvolvimento de projetos acadêmicos voltados ao empreendedorismo como existe aqui no Canadá. É extremamente fascinante como os projetos são robustos, muito bem estruturados e principalmente executados de uma forma coordenada dentro da universidade. Existe um centro específico de desenvolvimento de empreendedorismo aqui na Western, que coordena esses programas abertos para todas as escolas. Então, é muito interessante a gente perceber que a gente tem muito a aprender, né, com países desenvolvidos como o Canadá. E algumas vezes a gente não tem que inventar a roda, né, Paulão? A gente tem que seguir bons exemplos. Os exemplos estão aí para isso, para serem seguidos. E Perfeito. esses aprendizados, eles são riquíssimos, porque a gente passa a entender como as coisas poderiam ser melhor estruturadas no Brasil.
Quer dizer, a ideia é trazer as boas práticas do empreendedorismo acadêmico que hoje é aplicado no Canadá para o Brasil, né? Trazer essas boas práticas. Agora, Flávia, uma pergunta. Você acha que tem a ver também com uma cultura acadêmica de investimento e de apoio a esse empreendedorismo acadêmico? É uma cultura canadense que valoriza isso e aqui no Brasil, não sei, não tem tanto engajamento assim? É um pouco isso também? Olha, eu percebo o seguinte, em várias esferas, eu percebo que existe um desenvolvimento maior aqui. Então, por exemplo, a maneira como os programas são estruturados dentro da universidade. Existe uma maior força-tarefa, eu dizia, para criar novos empreendedores com base em novas tecnologias desenvolvidas dentro da universidade. Então, o primeiro ponto, eu acho que é essa mentalidade que tem que existir dentro, essa cultura, digamos assim, dentro da universidade, de desenvolver trabalhos coordenados de uma forma bastante efetiva e buscando resultados concretos. Então, existe uma mentalidade que não é igual no Brasil e nem aqui no Canadá, que eu posso dizer. Por exemplo, muitas vezes os pesquisadores do Brasil são criticados quando eles entram em algum tipo de negócio. É como se pesquisador e médico não pudesse ter negócio, por exemplo, sabe? Assim, isso é uma mentalidade equivocada, porque, especialmente se a gente considerar que a maior parte da pesquisa no Brasil é feita no ambiente acadêmico público, toda a tecnologia desenvolvida no país está dentro das universidades. Então, elas precisam de incentivo para chegar ao mercado. E isso envolve não somente financiamento dessas transferências de tecnologia da universidade para o mercado, mas envolve também educação empreendedora, que é o ponto inicial, que é o que é muito trabalhado aqui na universidade e que eu sinto falta no Brasil, de ver isso nas escolas. Então, eu diria que tem esses dois aspectos, da mentalidade empreendedora, da cultura de inovação que precisa ser desenvolvida, em primeira instância, dentro das universidades, e, em segundo lugar, fontes de financiamento, né, Paulo? Eu vejo muito aqui empresas muito envolvidas com a universidade, parcerias público-privadas, que são fundamentais também para essa transferência de tecnologias da universidade para o mercado. Então, essa questão também é muito importante, né, para pensar em ambientes de inovação. E é um caminho longo que a gente tem pela frente, sabe? Assim, a gente sabe disso quando está no Brasil, mas quando a gente vê aqui as coisas muito mais adiantadas, dá uma angústia. Porque é aquilo, né, que nós somos preparados nas escolas, desde né, de criança, depois até nas faculdades, a trabalhar para alguém, né? Não criar o nosso business. Então, essa cultura, quando a gente quebra isso. E aí, Flávia, eu queria te perguntar também, porque, pessoal, olha só a experiência da Flávia, que legal que ela está contando. Só que até a Flávia chegar lá no Canadá, a Flávia também é empreendedora. Ela é dona de agência de comunicação. A Flávia já trabalhou para várias grandes empresas na área de comunicação corporativa, tanto trabalhando numa outra empresa, né, como liderando a sua própria empresa. E aí, Flávia, você vendo tudo isso aí com toda essa bagagem, né? Me conta, qual é o frio na barriga para você voltar no Brasil e ter que encarar aqui a nossa Dá o nosso muito frio. mercado aqui. Dá um pânico. Dá muito medo, viu, Paulo? Porque a gente vem aí, né, de um ano difícil. A gente sabe que o mercado não está para peixes. A gente tem aí uma crise econômica forte, global, especialmente em países como o Brasil, né, que são países mais pobres. A gente tem esse dificultador aí, que é o mercado, nesse momento de crise econômica global. Então, dá, sim, um medo, mas eu confio muito nas oportunidades e na capacidade que a gente tem, especialmente sendo brasileiro,
a gente tem sempre uma raça, né, e uma vontade aí de fazer as coisas acontecerem, isso nos move, isso para a gente é natural, né? Então, esse é um ponto positivo que eu vejo em nós, brasileiros, essa nossa raça mesmo para trabalhar, para fazer as coisas acontecerem, independentemente de cenários negativos. Isso é uma grande qualidade do brasileiro. Bom, então, respondendo, você tinha comentado sobre, só para finalizar, você tinha perguntado sobre ser professor, né? Isso. Eu acho que hoje eu tenho assim, bastante clareza que esse meu envolvimento com a área acadêmica é uma forma de reverter os meus aprendizados ao longo de todos esses anos, não só de carreira acadêmica, mas de trabalho mesmo, né, de vivência no Brasil, como empregada, como empreendedora, de tentar reverter esse aprendizado através dessa missão, que é ser professor, né? Isso é algo que eu gosto bastante. Na UFMG eu tive a oportunidade no mestrado de dar aula, no doutorado também, provavelmente eu vou iniciar o ano colaborando com a minha orientadora do Brasil numa disciplina. Então, o trabalho acadêmico ele vai abrindo essas portas para a gente começar a ser professor, né? Que é também uma construção. Não é uma coisa automática. Eu tenho um doutorado, vou dar aula. Não. A gente começa também a construir isso de uma forma também estruturada, que é o que eu também venho fazendo junto com o trabalho que eu venho desenvolvendo ao longo do tempo. Então, tudo é uma construção, né? A gente vai mudando aí ao longo do tempo, adequando a nossa carreira, as oportunidades que a gente vai percebendo, e principalmente quando se fala em empreendedorismo, e aí a disciplina que eu dei na UFMG e a minha visão de empreendedorismo, ela significa construir o nosso futuro, ser essa pessoa responsável pelo nosso próprio futuro. Não necessariamente significa abrir uma empresa, mas significa ter uma visão empreendedora do nosso futuro. E isso vale para tudo, vale para o nosso trabalho, vale para a nossa vida pessoal. A gente precisa ter um planejamento e saber executar essa construção. Isso é uma visão empreendedora, né, da nossa vida. Então, o que eu procuro ensinar na disciplina que eu dei na UFMG e nesses meus projetos futuros é isso. A importância de ter essa visão, de que a gente pode e que existe uma forma organizada de chegar onde a gente quer. E a gente aprende isso ao longo da vida e, assim, gostaria que alguém tivesse me ensinado isso na escola, na universidade. Então, minha luta hoje tem muito a ver com isso, com a educação empreendedora, porque isso transforma. Eu vejo claramente exemplos no Brasil, aqui no Canadá, de uma forma mais consistente, como que a educação empreendedora transforma carreiras e vidas. E eu acho que o Brasil precisa desse investimento. Sem dúvida, Flávia. E eu que te conheço já há algum tempo, sei da sua. Eu acho que isso é muito valioso e muito importante que você tenha a experiência do mercado, da vivência do negócio em várias situações, né? E também essa bagagem acadêmica, né? Porque uma coisa precisa da outra, nem tanto só acadêmico ou só a prática, né? Então, essa junção, esse mix aí que você hoje tem, né? Que está construindo, mas que está consolidando isso é super legal, Flavinha, é super legal. Vai ser uma excelente professora, eu tenho certeza, com muitos alunos e fãs. Flávia, eu queria saber o seguinte, como é que é a sua rotina aí de estudos, assim? Como é que como é que é o seu dia a dia? Você passa muitas horas na universidade? Como é que funciona? Tem prova? Eu não sei. Como é que é o schedule? Sim. No doutorado a gente não tem prova, não. Olha que beleza. Mas também, né? Agora É já passa por interessante isso. tantas, né? Sim, já fiz muitas. Aqui é o seguinte, eu vim para cá com o objetivo, primeiro, de coletar dados.
Para coletar dados, para a minha pesquisa de doutorado, eu precisei passar por alguns processos. O primeiro processo é um comitê de ética em pesquisa. Como jornalista, a gente está acostumado simplesmente a entrevistar pessoas, né? Você marca uma entrevista, você pergunta, a outra pessoa responde, você tem um trabalho pronto. Do ponto de vista acadêmico, não é assim. E eu aprendi isso aqui no Brasil já, não só aqui. A gente precisa ter uma metodologia aprovada. Então, existe no Brasil, assim como existe aqui no Canadá, um comitê de ética nas universidades e com o suporte do Brasil, do governo brasileiro, e aqui também um comitê de ética na universidade com suporte do governo canadense, com regras no Brasil do governo brasileiro e regras no Canadá do governo canadense, que ancoram os, digamos assim, os procedimentos metodológicos da pesquisa científica com seres humanos, que significa as entrevistas que nós fazemos enquanto jornalistas. Então, antes de coletar os dados, de fazer as minhas entrevistas aqui, eu precisei passar por 2 comitês de ética, o do Brasil e o da universidade aqui. Então, no caso, e eu fico também muito orgulhosa do Brasil, porque eu vejo que tem uma metodologia bastante rigorosa e que é exatamente a mesma que eu encontrei aqui no Canadá. O rigor científico é muito semelhante. Então, no caso do Brasil, por exemplo, a minha pesquisa foi submetida a essa avaliação ética. Eu preciso ter uma série de cuidados ao entrevistar as pessoas para essa função, né, de produção de tese. E os critérios que eu preciso seguir, né, foram orientados pelo Comitê de Ética Brasileiro, são exatamente os mesmos critérios que existem aqui no Canadá. Então, depois de passar por esses 2 comitês de ética, de ter minha pesquisa analisada e aprovada, eu pude iniciar a coleta de dados aqui, que são entrevistas com empreendedores acadêmicos formados pela UESTA. E, atualmente, né, você me perguntou sobre a minha rotina, desde que eu cheguei, ela foi orientada por essa coleta de dados. Hoje eu já estou nessa fase de entrevistas, eu já realizei quase todas, ainda tem mais algumas para fechar a coleta de dados, mas é um trabalho muito solitário, porque ele depende de mim. Então, assim, o mestrado no Brasil é isso, o doutorado no Brasil é isso, e aqui também. Meu trabalho, eu imponho o ritmo. Eu precisei organizar essa agenda, para poder executar o que eu vim fazer aqui. Mas é sempre partindo de mim. Não tem nada pronto, não tem nada já aqui me esperando, né? Uhum. Então, uma vez que eu cheguei aqui, eu procurei, em primeiro lugar, com a orientação, né, da minha professora aqui, entender esses passos para que eu pudesse cumprir os requisitos para a coleta de dados, e, paralelamente, eu fui frequentando aulas aqui, mas foram aulas que eu escolhi frequentar, que fazem parte da pós-graduação aqui da universidade. Porque, teoricamente, eu não precisava frequentar essas aulas, eu já tinha cumprido os créditos de aulas no Brasil. Mas é claro que, estando aqui, numa universidade que tem uma estrutura maravilhosa, que tem um time de professores extraordinário e que estava com as portas abertas para que eu frequentasse essas aulas, né? Jamais desperdiçaria essa oportunidade. Então, eu fiz 3 disciplinas, hoje eu encerrei a última aqui na Western, foram 3 disciplinas muito legais. No primeiro semestre, eu fiz uma disciplina que foi totalmente online. Nesse segundo semestre, eu pude participar presencialmente de 2 disciplinas. A universidade está caminhando no modelo híbrido, com algumas aulas ainda online e outras aulas presenciais, com também um rigor muito grande. Eu vejo que a UFMG também tem essa preocupação de ter um distanciamento dentro das salas de aula e de ainda oferecer algumas disciplinas online.
Então, assim, basicamente a minha rotina foi participar dessas disciplinas, mas de um modo informal, porque eu tomei essa iniciativa de querer estar envolvida e de aprendizado, né? Tanto do ponto de vista de conteúdo, como até do inglês mesmo, de aperfeiçoamento. Mas o meu foco principal é a minha coleta de dados, que é feita também de uma maneira solitária. Então, por isso que eu disse lá no início, quando a gente se envolve com uma pesquisa, né, a gente tem que gostar muito, porque ela depende muito da nossa iniciativa. Perfeito, nossa. Ô Flávio, e essas entrevistas, quer dizer, você consegue os contatos através da própria universidade e você conversa pessoalmente com esses empreendedores ou também é online ou varia também, não tem uma regra? Sim, a gente precisa definir os critérios de coleta de dados. Por causa da pandemia, o meu critério foi fazer entrevistas por vídeo, igual a gente está conversando aqui, gravadas e com esse distanciamento. Começou, né, em função da pandemia, a gente teve que adequar esse procedimento metodológico para o modelo online, e em algumas situações ele foi também, como eu diria, importante, porque, por exemplo, um dos meus entrevistados hoje está morando na Inglaterra, então não tinha outra forma. Sim. E aí, como padrão, em função da pandemia e desse distanciamento, né, geográfico de alguns entrevistados, eu coloquei como padrão a entrevista em vídeo gravada, uma entrevista estruturada, a gente tem as perguntas previamente feitas, perguntas aprovadas pelos comitês de ética, mas uma certa abertura para a gente poder explicar algo que o entrevistado não tem entendido, que é o que é chamado entrevista estruturada dentro da metodologia acadêmica. Perfeito. Como assim, seria a pauta já pré-definida e assim, mas uma pauta bem rigorosa, uma pauta bem fechadinha, assim. Exatamente. Né? Não que nem a pauta aqui da Outra Visão, que eu faço pauta, eu tenho uma metodologia aqui, viu, Flavia? Claro que tem! Agora que você está falando, eu tô juntando aqui os pontos, eu tenho um método aqui, mas não é tão rigoroso assim. E também tem um conselho ético, que no caso sou eu mesmo, que tem os cuidados também, né? Mas eu entendi, assim, é muito esclarecedora a forma como você coloca, porque deixa a gente compreender esse universo acadêmico, né? E da dificuldade que é, né, fazer uma tese, né, de mestrado, doutorado. Sim, é interessante, porque quando a gente pensa na nossa curiosidade jornalística, né, dá muita vontade de fugir da pauta e perguntar. Mas quando a gente está fazendo uma entrevista científica, a gente tem que ter em mente que a gente vai precisar comparar respostas. Então, as perguntas são exatamente as mesmas e a entrevista precisa correr numa mesma direção, porque ao final eu preciso comparar essas respostas entre os entrevistados aqui do Canadá e entre os entrevistados do Brasil e do Brasil e Canadá. Então, a minha amostra, né, que você também me perguntou e eu já te respondendo, são pessoas indicadas, aqui no caso, pelo Programa de Empreendedorismo da Western, são pessoas responsáveis por esse programa que me indicaram os entrevistados, e aí eu entrei em contato, fiz o convite, mandei para eles uma carta de consentimento que eles precisam assinar, são 2 páginas dando esse consentimento para participar da entrevista, deixando claro que eles podem desistir da entrevista no meio da entrevista, que não há nenhum problema. Então, tem uma série de coisas que eu preciso seguir exatamente da mesma forma com todos os entrevistados no Canadá e no Brasil. Uau! E ao todo, quantas pessoas você já entrevistou, Flávia, assim, o universo? Quantas... Na verdade, a minha pesquisa, quando a gente faz essa submissão para o comitê de ética, a gente faz uma previsão do número de entrevistados. A minha previsão original era de 20 entrevistados. Então, até porque o meu perfil de entrevistado, ele tem características muito particulares, assim, não são tantas pessoas. Eu coloco alguns critérios e as pessoas têm que seguir aqueles critérios para que elas sejam parte da amostra. Então, não é, digamos assim,
tão fácil achar um número grande de pessoas, o motivo pelo qual eu fiz essa estimativa com base no que eu tinha de conhecimento no Brasil e que aqui também eu vejo que tem essas limitações, né, de conseguir essas pessoas. Então, a minha amostra ela está girando neste número de 20 entrevistados. E também por tudo que você falou, né? Tem todo esse protocolo, né? De documentação disso, né? E uma curiosidade, você tem que transcrever toda essa entrevista, ela tem que estar toda, depois que você tem o áudio, tudo, você tem que transcrever ela todinha na literal, assim? Sim, a gente tem que ter esse material bruto registrado. Então, eu faço a gravação da entrevista com o devido consentimento do entrevistado que está sendo gravado. Depois eu tenho a transcrição, né? E depois a gente faz a análise dos dados. Eu ainda não cheguei nessa fase, porque eu ainda estou coletando os dados e organizando esses dados. Mas a ideia é essa, a partir da transcrição, fazer essa leitura, né, do cenário aqui no Canadá, fazer a leitura do cenário no Brasil, considerando as duas universidades e os empreendedores que foram formados nesses dois ambientes, e depois fazer uma comparação entre esses dois universos. E é bastante trabalho. Uau! Mas para poder comparar, né, que é isso que a gente também aprende com esse olhar, né, do pesquisador, a gente precisa criar ambientes semelhantes, né? Então, a minha pesquisa tem que seguir a mesma metodologia, o mesmo procedimento em todas as conversas, para que as respostas sejam comparáveis, né? As mesmas perguntas, mesmo ambiente de entrevista, os mesmos critérios. A mesma sequência, né? Também, imagina, a mesma sequência de perguntas. A mesmíssima sequência. Uau! Ô, Flávia, aí depois, quando você concluir isso tudo, é quando você vai apresentar na sua tese de doutorado, é isso? Quando você tiver a conclusão de todos esses cenários e toda a pesquisa consolidada. Exatamente. No caso, né, da minha pesquisa, uma pesquisa que envolve aí seres humanos na área das ciências sociais. Então, a minha pesquisa ela tem aí um embasamento teórico que vem desse campo de conhecimento. Vai ter esse registro de dados, né, coletados no Brasil e no Canadá, a comparação, e ao final eu faço a análise desses dados com minhas conclusões e proposições para novas pesquisas. Nesse sentido, é que eu espero ser útil, né, ao Brasil, porque as pesquisas de doutorado elas ficam disponíveis num repositório nacional e, a partir daí, não só a UFMG, né, qualquer universidade, não só a universidade pública, universidades privadas, podem pegar como referência, como insights, esses programas, esses resultados que eu tenho coletado, né, envolvendo esse tema, empreendedorismo acadêmico, para aplicar nos seus universos. Essa que é a minha intenção, é colocar essas referências para que outras universidades se inspirem e criem programas semelhantes, para que o empreendedorismo seja fomentado nesses ambientes. Perfeito. Muito legal, Flávia. Flávia, eu vou caminhando aqui para o nosso final, mas eu ainda quero fazer um registro seguinte, que olha só, você e a entrevistada Juliana Perdigão, jornalista, que você também conhece, vocês duas são doutoras, né, praticamente já doutoras e mestrandas eu ainda da faculdade. Não, ela sim, já fizemos uma disciplina juntos, a gente já teve a oportunidade de dividir uma sala. Olha só, alunas da UFMG, da Faculdade de Ciências da Informação. Olha que coincidência. Sim, a mesma escola. Muito legal. E a Juliana participou aqui também do podcast. E outro registro que eu achei curioso de tudo que você falou, que também tem um outro entrevistado que participou aqui do podcast, que é o Eduardo Souza Rodrigues, que é professor aí na Universidade de Toronto, professor de economia na Universidade de Toronto. E muito do que você relatou sobre sua experiência da questão de bolsa, de estudos, da vivência no exterior, tudo, ele também viveu,
mas no caso dele foi num pouco diferente, que ele acabou se formando lá em Yale, nos Estados Unidos, e enfim, acabou já tá muitos anos aí fora do Brasil, mas que também tem uma trajetória muito ligada ao ambiente acadêmico e é quase seu vizinho aí, né? Em Toronto, Opa, mas Toronto é cidade grande, é cidade grande. Você gosta sim, de small town, countryside, right? exatamente. E cada vez mais. E só para registrar também, tem um movimento agora mundial que está acontecendo, que está nítido aqui no Canadá. No Brasil também tem, em todos os lugares, que são as pessoas deixando os grandes centros e se mudando para o interior. Porque depois da pandemia ficou evidente como a gente pode trabalhar de casa. E isso significa muito mais qualidade de vida. Então, as pessoas estão se mudando de Toronto, se mudando para o interior, está gerando uma inflação no interior, os preços Uhum. das casas no interior estão altíssimos, as pessoas do interior estão bem incomodadas, mas as pessoas estão saindo de Toronto e vindo para cidades como London em função de poder trabalhar remotamente da qualidade de vida que o interior oferece. E eu sou fã de interior. E aí é região de fazendas de maçã, de alguma plantação, alguma. Porque quando eu vivi lá em Michigan, né, que não é muito longe daí, não, e é frio também igual, hein? Era uma região de fazendas de maçãs deliciosas e tal. Aí qual é a produção que tem aí na região? Aqui tem muitas fazendas muito grandes. Eu vejo muito milho, eu não sei dizer exatamente o tipo de produção daqui da Mas, região, mas muitas maçãs, tem uma região de vinícolas também bastante forte, ah, mas muitas fazendas muito grandes nessa região. A gente anda pelas estradas e vê fazendas e fazendas e fazendas. Então, é muito interessante a gente ver como que numa região de um clima extremamente frio, a gente vê propriedades extremamente produtivas. exatamente, não é. Ô Flávia, aí você vive próximo da universidade, numa casa da universidade? Como é que é a questão da moradia? Porque, né, enfim, é estratégico aí nesse período, né? Sim, sim. As universidades têm uma estrutura muito robusta aqui. E no caso, por exemplo, da Western, a Western é uma universidade super tradicional, uma das 10 melhores universidades do Canadá, uma universidade que tem mais de 150 anos, muito tradicional aqui. Então, ela já tem uma estrutura muito consolidada e muito robusta. Eu aqui, né, aqui na minha casa, estou numa casa que fica dentro do campus. Eu pude alugar esse apartamento em função de ser aluna da universidade, pesquisadora visitante, né, que é meu cargo aqui. Então, eu fico mais ou menos a 1,5 km do campus. Na verdade, eu estou dentro da área do campus, mas Do a mais prédio. de 1,2 km da minha escola, por exemplo. Então, é o motivo pelo qual meu meio de transporte é mais como a bicicleta. Eu vou de bicicleta para a universidade, para as aulas. E aqui dentro da cidade eu ando mais quando eu preciso sair de ônibus. Então é muito legal a gente ser estudante aos 44 anos, Paulo. É super legal, Jovem. não, jovens, tá só no começo, Flávia, tá só no A vida começou aos 40. just the beginning, Exato. né? É isso aí. Ah, muito Né? legal. Não tem idade para estudar. Isso é outra coisa que eu também acho que as pessoas têm que ter em mente. Não tem que ter idade, né, Paulo? A gente pode recomeçar uma carreira quando a gente quiser, né? Seja qual for, seja como for. E o que, até voltando àquilo que eu falei, né, Flávia, você tem uma experiência de mercado fantástica e aí está trazendo para o mundo acadêmico a sua vivência, o seu olhar, a sua outra visão também, contribuindo para o mundo acadêmico também e vai compartilhar sua pesquisa, seus estudos com o mercado, voltando também para o mercado, assim, o conhecimento, claro, com a metodologia, com as coisas, né, para que isso seja perpetuado, né, e seja continuado, né, trazendo as boas práticas, né, que é o que a gente sempre busca, né, em todas as áreas, né, o que tem de melhor. Agora, eu tenho você, assim, falando das experiências,
Pessoal, a Flavinha trabalhou também no jornal Estado de Minas, né, Flávia? Você ganhou até Sim. prêmio lá no jornal, não foi? Como é que é essa história aí? Para a gente fechar aqui a nossa conversa, falar Sim, da redação do jornal. Como é que foi essa época que você trabalhou lá? sim. Só para poder amarrar, né? Porque parece que é tudo desconexo, né? A gente parece, né? Uma hora faz uma coisa, outra hora faz outra. Mas é interessante, Paulo, como que a nossa vida, às vezes a gente não tem a percepção de que está acontecendo, mas ao final existe uma coerência. No estado de Minas, eu trabalhei na área de informática e tecnologia, o que me deu, digamos assim, capacitação para poder trabalhar numa agência de comunicação voltada a empresas de tecnologia, que foi aí o meu trabalho nos últimos anos. Então, uma coisa está ligada à outra. E a partir dessa experiência no segmento de tecnologia, enquanto empreendedora, eu fui caminhando para uma análise acadêmica de empresas de tecnologia. Então, no final da história, né, as coisas estão bastante conectadas uma com as outras. E, como você falou, essa experiência acadêmica, quando ela tem aí um background prático, né, ela é muito diferente. Então, eu sinto também essa necessidade de ver nos professores a experiência de mercado, porque a gente precisa saber o que está falando. Né? Eu não posso dar uma aula de empreendedorismo sem ter sentido na pele o que é ser empreendedor. E isso significa Empreendedor no Brasil, né? Também, no né? Brasil ainda, que é uma escola rigorosíssima, muito difícil. E a gente vai aprendendo assim, bastante coisa, né? A experiência como jornalista nos faz aprender muito como ouvintes, né? Então, a experiência no estado de Minas me trouxe uma bagagem aí muito interessante também de aprender a ouvir as pessoas, aprender com as histórias dos outros. O próprio negócio, né, que eu tive ao longo do tempo, eu aprendi muito ouvindo outros empreendedores, com esse ouvido de jornalista, né? A gente tem que aprender com as histórias do outro. Precisamos começar do zero, inventar a roda. Então, eu fico feliz aí de, ao longo do tempo, né, ter tido essas oportunidades, essa experiência feliz, né, na carreira, com todas as dificuldades que tem, e são muitas, todas elas, mas a gente precisa trabalhar naquilo que gosta, porque é muito tempo dedicado ao trabalho, né? A gente não pode trabalhar sofrendo. E por isso a gente vai se reinventando, né, Paulo? Vai se reinventando. Eu saí do jornal, trabalhei em empresa, trabalhei na Fiat também, conheço bastante esse universo aí das grandes empresas. E como empreendedora, acho que foi a experiência mais rica que eu tive aí. A gente aprende bastante, aprendi a manejar, né, muitas questões ao mesmo tempo, financeiro, pessoas, projetos, clientes. E isso tudo vai nos dando bagagem para que a gente possa dar novos passos, né, em direção a coisas que nos fazem mais sentido. Porque eu acho que após essa pandemia, principalmente, a gente tem buscado coisas que representam, né, nossa missão, nosso propósito. Não dá para ficar fazendo qualquer coisa o resto da vida, porque a vida acaba uma hora. E exatamente. Se sentir produtiva, né, Flávia? E, enfim, acho que o seu exemplo e a sua é muito bacana você poder compartilhar também um pouco da sua história, do seu exemplo aqui com os ouvintes. Flavinha, eu vou finalizando aqui, agradecendo a você muito pelo carinho e pela confiança, exatamente por dedicar um pouco do seu tempo em conversar comigo, em contar um pouco da sua história, um pouco da sua trajetória, que enfim, já tem muita coisa rolando e, assim, é muito legal te ouvir. Também, Flávia, quero agradecer a todos os ouvintes que acompanharam até aqui essa entrevista, ao Rafinha, a toda a família de Souza Magalhães Fonseca, que vai ouvir essa entrevista até o final. E para a gente fechar, Flávia, gostaria que você deixasse um recado final, uma mensagem para os nossos ouvintes. Sim. Bom, primeiro, obrigada por me entrevistar. Isso é algo muito raro na minha vida, né? Normalmente eu sou entrevistadora também. Fico feliz de ser entrevistada, especialmente por
alguém tão capacitado, tão carinhoso como você. Então, deixo meu agradecimento pela paciência de todos que nos ouviram, né, até aqui. E a mensagem que eu deixo é: a gente sempre pode recomeçar. Não importa de onde, nem como e nem quando. A nossa vida é feita de ciclos e a gente que tem que mover esses ciclos. Muitas vezes, recomeçando. E a vantagem é que é sempre uma nova surpresa, né? Quando a gente toma caminhos aí desconhecidos, as surpresas são também inesperadas e são muitas positivas. Então é isso que eu deixo. Coragem e vamos sempre mudando, porque a vida exige isso, mudanças. Flávia, muito obrigado pela linda mensagem final. Um beijo para você, bons estudos e bom Natal, Ano Novo e retorno ao Brasil. Obrigada!